desafios do professor da educação física, né? E hoje, deixa eu só arrumar, enquadrar direitinho aqui pra gente poder acompanhar. E hoje nós falaremos sobre os desafios do professor da educação física. E o Carlos, nada mais justo, né? Eu convidei, graças a Deus ele conseguiu achar um tempo pra mim, um horário pra gente compartilhar esse momento. Como é ser um professor de educação física na rede de educação, no caso a escola pública, né? Deixa eu ver aqui. Fabi, vê se melhorou. Melhorou assim? Opa, melhorou? Vamos ver. Acho que é por causa do... Melhorou, beleza. É por causa do Note. Por causa do Note. Valeu. Aí. Esperar o Carlos entrar. Ver qualquer coisa vai me pontuando aí, viu, Fabi? Brigadão. Quem tiver aí ao vivo comigo. Ficar ajustando as trens. Acho que agora vai. Bom. Aê, valeu, Fabi. Olha só, gente. Deixa eu aproveitar. Valeu, Lu. O Carlos só trabalha há quantos anos, Fabi? Mais de 20 anos, né? Tem aí muita coisa boa para compartilhar com a gente. Eu lancei um quadro de perguntas e vou fazer para ele agora. E tem muita pergunta interessante, que eu acho que a Fabi também pode responder pra gente, hein? Vamos lá. Obrigadão, gente, para vocês. Quem puder compartilhar a live, eu agradeço também. Vamos lá. Beijo, Carlos! Fala, garota. Fala, garota, é ótimo. Fala, coisa. Aí. Tô Sonha. falando. Diga. Aí, Tô esperando aqui. Tem um monte de gente aqui pedindo o link aqui para poder entrar ao vivo. Para entrar? É só pedir para entrar no Instagram ou no teu. Mas aí você não tem a setinha aqui embaixo? Tu manda. A setinha ali. Tem uma gravação, uma pessoinha, tem uma setinha. Vocês podem... Ai, pra quem você quer mandar? Não, tô vendo aqui. Já viu, né? Vai mandar logo. Pro povo. Beleza. Vamos lá, então. Seguinte, Cunha. Primeiro, para quem não sabe, o Carlos é meu cunhado. Mas assim, gente, ele tem uma experiência, vocês não têm noção, mais de 20 anos na escola pública. Na escola pública, né, Cunha? Fora se você teve da particular, né? Tem uns 30 anos aí de briga aí. Só 30 anos. Olha, então vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer por você ter aceito o convite, compartilhar conosco a sua vida, né, profissional. E querendo ou não, né, você está tirando um tempinho aí, isso é muito bom pra gente. E aí, Carlos, lançaram algumas perguntas nas caixinhas. Beleza? Mas antes de começar a fazer, eu preciso que você se apresente. Fala pra mim. Vamos lá. Tá dando para ouvir direitinho aí, né? Tá só um pouquinho chiando, mas tá de boa. Chiando que eu acho que deve estar perto de alguma coisa. O pessoal tá ouvindo aí, né? Dá um joinha, faz alguma coisa. Se manifesta aí, Se manifestem aí, se não estiverem ouvindo. Vamos lá. Meu nome é Carlos Magno, eu sou professor da Secretaria de Educação e trabalhei em colégio particular. Eu sou professor desde 1990. Desde 90 que eu dou aula. Eu comecei lá com 19 para 20 anos, eu comecei a dar aula. Eu comecei em colégio particular. Tenho uns 7 anos de colégio particular. E em 98 eu passei para a Secretaria de Educação e desde dessa época eu estou na Secretaria de Educação. Inclusive eu estou vendo uma galera bem aqui que entrou aqui, que foram meus alunos na Secretaria de Educação lá no Recanto das Emas, da época que eu trabalhei lá em 98.
E aí, desde dessa época, eu venho na jornada. 7 anos de particular, 23 anos de secretaria de educação, 24 anos, esse ano eu fiz 31 anos de sala de aula. Então, e esse ano eu assumi uma nova jornada que eu nunca imaginei, que era virar coordenador. Sabe, eu virei coordenador do colégio que eu trabalho lá no Guará. Legal. Então, eu não trabalhei em muitos colégios. Na rede pública, eu trabalhei só em 2 colégios, que é o 101 no Recanto das Emas e agora no SED 1 do Guará, que eu tô lá já há 16 anos. Gente, o Carlos, ele faz muitos projetos tops, né? E eu super... quando ele me mostra, eu fico super encantada, porque ele faz tudo muito bem, né? Eu acho isso muito legal. Parabéns pelos projetos que vocês executam. E vamos que vamos. A primeira pergunta é... Não vou escolher na ordem, não. Aqui. Aquele do Super-Homem, que aparece na janela. Aham. Esquenta não. Eu sei quem é. Daqui a pouco ele grita. É aquele mesmo. Você tá dando pra ele? Tá dando pra ouvir. Aham. Ele... Tá. Tá dando interferência, tô ligado. Vamos para a primeira pergunta que surgiu na caixa de perguntas. Tá O áudio da Bruna está baixo. Entra aqui, amor, deixa eu entrar também. Deixa eu ver aqui se melhora, gente. Vê aí. Oi, 1, 2, 3. Vai falando aí, Fabiana, Luciana, responde aí. Sim, tá dando pra ouvir você legal. O meu eu não sei. Eu acho que será que é a capinha? Celular, peraí. Se tirar a capinha do celular, acho que fica melhor. E aí, vocês vão me pontuando aí, gente. Peraí. Deixa eu ver. Melhorou sem a capinha? Beleza. Eu tô ouvindo legal. Agora Melhorou, eu né, posso gente? estar ouvindo. Sem a capinha. Deixa eu ver a galera falando. Conforme você mexe no celular, vai vacilando Sim. assim, vai. Eu vou deixar ele quietinho, Deixa- só porque eu fui tirar o celular mesmo. Peraí. Vamos ver agora, acho que vai. A primeira pergunta foi... Para você, qual é a principal dificuldade que um docente enfrenta no dia a dia? Vamos lá. Eu vou Não. passar agora. Eu vou passar minha realidade agora como professor da secretaria, sabe? A maior dificuldade que a gente tem como professor, e agora que eu estou coordenador, tá dando para ver mais ainda, é a pouca, na Secretaria de Educação, é a pouca participação dos pais no processo de educação dos filhos. Sabe, a gente tem uma dificuldade enorme em lidar. Eu brinco assim, os alunos, eles continuam os mesmos. O que mudou foram os pais. O acompanhamento da família relacionado ao estudo dos meninos se tornou muito baixo ao longo desses anos. Eu tenho alguns exemplos aqui desses alunos aí que estão participando aqui. Eu vou dar exemplo aqui da Luciana e da Fabiana aí, que foram 2 ex-alunas minhas, onde a família era muito ativa dentro da educação delas, dentro da escola. Quando elas simulavam em querer aprontar alguma coisa, a gente tinha um contato muito forte com a família e rapidinho a família intervia junto a isso. Hoje em dia já não acontece isso, há um distanciamento muito grande da família relacionado à educação, e aí a gente tem uma dificuldade muito grande de mexer. O colégio parece que virou, estupidamente falando, um depósito de meninos, sabe? E aí a educação se tornou, virou uma creche. E aí a educação virou em segundo plano. A gente pode auxiliar, o professor ele auxilia na educação. Ele não pode ser o principal método de educação. A educação vem de casa. A gente complementa os valores que a família dá em casa. Só que
Em alguns casos, a gente se tornou o principal que transmite a educação, sabe? Então, a maior dificuldade como docente que a gente tem é a pouca participação da família dentro da educação dos meninos. Isso é muito, muito sério. Se o menino reprova, a culpa é de quem? Do professor. Então, infelizmente é desse jeito, sabe? Então é complicado pra caramba. Eu sirvo, tipo assim, o menino errou, aí eu sirvo para poder, se eu for punir o menino, eu tô errado. Mas se essa consequência for alguma coisa, o primeiro culpado é o professor. Eu ainda brinco bem assim. Você já ouviu essa frase várias vezes minha, que eu odeio esse tipo de coisa, que é assim: aconteceu alguma coisa séria numa escola com as crianças. Aí botam bem assim: a escola falhou. Aí eu falei: por que a escola falhou? Por que a família não falou? A primeira a falhar foi a escola, sabe? O primeiro a falhar foi a família, não foi a escola. Sabe? Então fica muito difícil. Sabe? E na Secretaria de Educação, eu passei 7 anos no particular e eu vivi um mundo. Um mundo onde a gente era brindado com algumas coisas e que eu não sabia da realidade. E eu falo bem assim, eu aprendi a ser professor na escola particular e eu aprendi a ser humano na escola pública. Foi me preocupar não só com conteúdo, mas me preocupar com o ser humano também. Porque foi uma das perguntas que foi o seguinte: qual a diferença entre a escola pública e particular? O que foi mais evidente para você nessa mudança? Matei até uma sem saber. A principal foi justamente isso. E outra coisa, olha só, a gente ouve falar muito assim: escola particular ela é excelente, ela é muito boa, ela é não sei o quê. A grande diferença da escola particular se chama participação dos pais. O pai paga, então ele está cobrando do aluno. Ele precisa ver resultado. Se os pais da pública cobrassem o tanto que os da particular cobram, a gente teria resultados significativos. Entendeu? Bem melhores. Eu não vou dizer que chegaria no mesmo nível, mas seriam bem melhores. Porque aí você entra material, a parte pedagógica que é diferenciado, porque os professores da escola pública, eles são muito bem preparados. Eles não são valorizados, mas eles são muito bem preparados. Ou seja, eu vou dar um exemplo meu aqui. Um cara que está há 31 anos dando aula, se eu não aprendi em 31 anos, eu não aprendo nunca mais. Não tem como. Pronto, falou tudo agora, né? A experiência aí, né? Tem demais. O que te motiva a dar aulas? Ixi, essa aí é complicado. Eu primeiro, eu adoro a minha profissão. Eu adoro o que eu escolhi para fazer. Eu nunca imaginei na minha vida ser professor. Eu fiz educação física para ser treinador. Bom saber. Quando eu vi a situação econômica, vida, dinheiro, me fez me tornar professor. Quando eu vi, eu estava amando, principalmente que eu comecei a dar aula de 1ª a 4ª série para os piturrichões de 7, 8 anos. E eu amava aquilo. E depois fui crescendo, fui aprendendo. Hoje em dia, o que me faz eu gosto do que eu faço. Eu encontrei um colégio onde eu consigo fazer todas as loucuras que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Literalmente. Inclusive alguns alunos devem estar assistindo, meu chefe, seja lá quem for. Eu consigo fazer as loucuras que eu quero. Sabe? Eu trabalho com vários projetos e funciona. E o legal não é fazer, é funcionar. Sabe? E em outros locais eu não conseguia. Inclusive, até isso, no Recanto das Emas, eu tentei fazer algumas coisas, eu não consegui. Eu fiz outras, mas eu não consegui fazer com a intensidade que eu trabalho hoje em dia. Sabe? A minha esposa fala que eu vivo em função da escola, que eu morro pela escola. Mas não é nem pela escola, é pela minha profissão. Sabe? Isso aí me faz eu adoro o que eu faço.
sabe? Eu adoro o que eu faço, adoro os meus alunos, recebo muita bronca porque eu confundo a amizade, o carinho, do tratamento deles com o aluno. A Bruna é igual. Acabo não sabendo diferenciar o que, que é o aluno com o amigo, com tudo. Mas isso faz parte, só quem é professor entende o que, que eu estou falando. Não tem como um menino chegar e te abraçar e querer conversar com você, desabafar, você virar as costas e falar, não, não tenho nada a ver com isso, Sim, isso é verdade. sabe? E isso é que Essa faz... essa é uma grande diferença, né, da escola pública para particular, por exemplo, também, sabe, Carlos? Porque você leva bronca, mas você não deixa de ter afinidade, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente não pode ter contato com o aluno na rede social. Eu sou a professora da escola particular há 11 anos e a gente é proibido, né, a ter contato com o aluno na rede social. E é meio incoerente porque a gente pensa assim, a tecnologia tá aí e a galera pede pra gente ser tecnológico, pra gente ter, né, todo esse processo. Então, é bem difícil e eu acho que é um pouco incoerente. Mas tem que seguir, né, que é diferente. Não é igual você que tem a liberdade de repente falar, não, peraí, eu posso parar, mas ainda continuo ainda lhe dando uma atenção, né? A gente tem um limitezão ali cabuloso que não pode, não. A gente assina um termo até para não ter contato. Só para você ter noção da diferença. Ah, Maria, aguento Vamos lá não. pro próximo. Você até comentou um pouco, mas tem assim, na sua opinião, a figura do professor é valorizada? Ixi, Respira, não respira, é respira. mesmo, Nossa Senhora. Alguns aqui vão ficar sabendo, eu estou nos meus 4 últimos anos de profissão. E a maior frustração que acho que professor tem é a não valorização. E quando a gente fala valorização, gente, não é só financeira, não. Sabe? Porque todo mundo, quando fala, ainda mais professor da Secretaria de Educação, quando a gente fala de valorização, é de tudo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu cheguei em 88, 98 para dar aula no Recanto das Emas. E tem alguns alunos aqui que viveram, que estão aqui na live, que viveram isso. A gente não tinha nenhuma bola. A gente não tinha nenhum material. E eles fazem gozação comigo, porque as minhas aulas eram fazer exercício físico. E muitas vezes não é porque eu queria, é porque eu não tinha material. Eu não tinha uma bola, eu não tinha uma corda, eu não tinha um bambolê, eu não tinha nada. Sabe? Então, foi excelente que ele desenvolveu um lado em mim que eu mesmo não conhecia, que se chama criatividade. Eu me tornei o cara mais criativo do mundo, que aprender a dar aula sem material. Mas isso não é certo. Não é certo. Enquanto, de repente, a gente volta até aquela comparação, enquanto da particular ele tem 10 bolas para jogar, eu não tinha nenhuma. E tinha que se virar, né? Entendeu? Eu tinha que se virar. Principalmente com a frustração dos meninos de não ter. A gente comemorava quando ganha um jogo de camisa. No particular, um menino tem um monte de camisa. Sabe? É uma profissão que se tornou, ainda mais agora nesses tempos malucos de política, se tornou mal vista pela sociedade. Sabe? É ridículo algumas coisas que eu já vi de pais tentando agredir professores. De pais falar na cara do professor que o professor é mentiroso. É ridículo você ver na escola particular, igual eu já ouvi, que as coordenadoras e diretoras chegam na cara do professor. Você tem certeza que você vai reprovar esse menino? Aí o professor se sente coagido a passar o aluno, porque ali você depende do seu emprego. Para continuar tendo o seu trabalho. Isso é valorizar a profissão? Sabe? É ridículo isso. E não é porque a gente está vivendo o mundo de hoje, não. Eu estou há 31 anos nessa profissão. São 31 anos vivendo isso. Eu não estou falando nem questão de salário. Porque se for falar questão de salário, aí vai ficar mais horrível ainda. Aí vai ficar mais horrível ainda. Entendeu? Então é ridículo o que a gente vive. A gente ouve falar dos países igual o Japão, Coreia, onde a educação é hipervalorizada. Finlândia, aqui não,
Se nós, professores, é ridículo, quem me conhece sabe que eu não tenho vergonha de falar, não. É ridículo um professor da Secretaria de Educação ganhar R$ 250 de ticket de alimentação. É ridículo isso, não existe. Gente, não existe. Um estagiário qualquer aí está ganhando mais do que a gente, sabe? Entendeu? Então, isso se chama valorização. Aí falar, você reclama de barriga cheia porque você é funcionário público. Gente, eu tenho uma vantagem, que é o que eu falo para todo mundo, que se chama estabilidade. Eu não sou mandado embora por qualquer coisa. Eu não sou mandado embora se eu reprovar o aluno. Sabe? Se chama estabilidade. Agora, o resto, eu conheço vários amigos que estão na rede particular que estão ganhando mais do que eu. Sabe? Carlos, assim, eu compartilho com você. Tá legal o meu áudio, gente? Tá. Bom? Ixi, agora não tô nem vendo o que o povo tá falando aqui, que acho que travou. O chat, você tá ouvindo? Você tá vendo o chat do que o povo tá falando? Tá. O meu não tá vendo, não. Não, então, o que acontece? Se hoje você chega na sala de aula e pergunta o que você quer ser, o que você quer se formar, em quê, né? Não tem quem queira se formar em letras, em licenciatura. São raras as pessoas que querem se formar na área de licenciatura. E eu acredito que no máximo 10 anos, essa profissão vai ficar rara, vai ser raríssima. E quem está hoje atuando está extremamente desmotivado, né? Desmotivado justamente por essa falta de valorização. E eu já ouvi pais chegarem para mim, professora, você trabalha ou só dá aula? Aí eu falei, mas qual é a definição de trabalho para essa mãe? Né? Igual você comentou também. Bruna, tipo, da gente ter que alterar a nota e de mãe reclamando, você está corrigindo redação demais. Não é para corrigir desse jeito com meu filho, não. Meu filho se sente frustrado com tanta correção. Mas a vida lá fora não vai cobrar, não, dele? O PAS, o vestibular, o Enem da vida, sabe? E a gente fica assim, caraca, se fosse a minha época, o professor teria uma visão diferenciada. E a gente ama o que faz, mas a gente se sente péssimo porque não tem a valorização que a gente merece. E vamos combinar, R$250 não paga nem a metade das compras, né? E aí entra a pergunta que eu acho super pertinente, que foi a seguinte: por que vocês fazem tanta greve? Essa pergunta, quando eu vi, eu falei, cara, essa eu preciso lançar e vai ter a hora certa, foi essa. Por que vocês fazem tanta greve? Vamos lá. Os meninos que entraram aqui, a maioria me conhece, sabe que eu já cheguei a fazer isso, uma coisa mais escancarada do mundo, de chegar e falar para os meus alunos o porquê que a gente para, o porquê que a gente faz. E aí a primeira coisa, eu gosto muito de comparar a minha profissão com as outras, apesar que é horrível fazer comparações. Mas dentro do nível, primeiro argumento, dentro do nível GDF, profissionais de nível superior, a categoria, nós somos a terceira pior categoria que ganha o pior salário do GDF, de nível superior, sabe? Então, aí já é o início. O Marcão Segundo, quer entrar, ó. O Marcão quer entrar, vou pedir para ele entrar, pode? Pode, deixa ele aí, que ele vai querer discutir. Ele vai querer discutir. É bom que ele... Agora a live fica massa também. Gente, pra quem não conhece, o Marcão é meu compadre. Ele é professor. Cadê ele? Marcão! Olha ele aí. Ei! Fala, Marcão. O Marcão é professor. Gente, pra quem não conhece, é meu compadre. Meu amigo de só... Não vou falar a idade não, né, Marcão? Senão o povo descobre, sabe? Mas a gente fez ensino médio junto, aí já dá pra descobrir. É formado em História, Educação Física e Fisioterapeuta. Ou seja, até é onde louco. Eu sei, acho que deve dar uns 5 Ele folhas, louco. né, de currículo do Marcão. É louco, ele é louco. Da última vez que eu fiz, deram 20. Sabe? Ele é louco. E é o guru da gente. Quando eu preciso saber de alguma coisa, briga comigo, paga sapo. Irmão, é mais velho do que eu, tá, gente? É porque negão ninguém nota quando a gente tá ficando velho.
sabe? Alguns aqui, alunos meus que estão aqui, já viram essa cara bem aqui. Seu Jorge, é esse mesmo Carlinho. O Carlinho botou ali, Carlinho Varmade, seu Jorge, Seu Jorge é sabe? ótimo. É parceirão, parceirão mesmo, sabe? E é um dos caras que mais critica junto comigo a secretaria. A gente, um dia desse mesmo, a gente estava conversando a respeito dessa desvalorização do professor, do profissional. Ele ainda brincou bem aqui, acho que minha irmã entrou ao vivo bem assim, Carlos, é ridículo você estar 20 e poucos anos na Secretaria de Educação, sua irmã entrou tem 5 anos e já está ganhando mais do que você. Não pode, bicho, não existe. É incoerente. Sabe, né? não existe isso. É incoerente, sabe? Além da classe ser muito desunida, sabe? Professor é uma das classes mais desunidas que tem, sabe? Por mais que o povo ache bem assim, ah, vocês fazem greve. Gente, é greve, infelizmente, de uma minoria. Não é a maioria. A gente não tem essa força toda, sabe? A gente não tem essa força toda que a gente queria ter essa força toda, mas nós não temos essa força toda que a população acha que tem. Nós queríamos ter e temos, sabe? Mas não é quando a gente faz uma paralisação, quando faz tudo. Então, os motivos das paralisações, os motivos de tudo, é uma pauta muito longa. A última agora mesmo, a gente está, é um aumento que foi de 7 anos atrás, que não foi dado, são 3%, nós fizemos paralisação, que eles estão devendo para a gente, não pago, foi parcelado e o governo não paga, é um ticket de R$ 250, que é ridículo, que não paga nada para ninguém, é um salário inicial, que tem alguns alunos meus aqui, que se de repente, dependendo do concurso que passar, de nível superior, com 2, 3 anos, igual o Marcão jogou na minha cara brincando esses dias, o cara já está ganhando mais do que eu que estou há 25 anos de profissão. Então, basicamente, quando a gente fala, é valorização da nossa categoria. De professor que não existe, gente. É ridículo, sabe? Não existe. Fala aí, Marcão. Vai, Marcão. Boa noite a todos. Eu tenho áudio? Tá tudo tranquilo. Tem áudio aí? Tá ótimo. E tá ótimo. Boa noite a todos. Eu entrei aqui, recebi um convite. Não sei bem qual é o tema de vocês, mas... Não, a gente tá num bate-papo, Marcão. É um bate-papo, ela tá lançando algumas perguntas. A questão aí do ensino, o Carlos frisou agora há pouco a questão da rede pública, mas tem muita coisa que não é privilégio da rede pública, vale tanto para a rede pública quanto para a particular. Obrigada. Esse relato aí da Bruna, do questionamento que os pais estavam fazendo, dela estar corrigindo muita redação, eu sou orgulhoso em falar que eu sou chato. Todo mundo me acha chato, mas ninguém me chama de incompetente nem responsável. Eu sou chato, né? Então, o último local que eu dei aula, era assim: você está corrigindo, eu dava aula de história na época, você está corrigindo até erro de português. Eu falei, sim, eu sou professor. Aí vinha lá, pai, aluno, falavam assim, mas você não tem qualificação para corrigir português. Aí eu baixava a cabeça, daqui a pouco parecia um curso daquele, eu acho que né, o NB não oferece mais, porque algum tempo atrás eu procurei, o NB oferecia muito curso do Fórum dos Professores, que era o título, e eram de áreas diversas, redação, gramática, antropologia. Aí eu ia lá, fazia um curso de correção, análise do texto, análise e produção de texto. Que massa. Aí eu fazia carga horária, 60 horas. Aí quando vinha a próxima prova, eu lascava a lenha. Corrigia até tudo, análise gramatical, tudo. Aí tinham eles lá. Você não pode fazer isso. Já mandei meu certificado lá para a direção. Agora, se o problema era o diploma, agora eu tenho. Mas assim, a gente querer trabalhar bem no magistério parece que é um pecado, né? Eu e Carlos entrou um pouco antes que eu, mas nós pegamos o auge do, do humanismo, do construtivismo. Da aula, né? Aí a gente aplicava, planejava, mas aí a outra parte não fazia. Quem era a outra parte? Os alunos.
Eu lembro, olha só, eu estou falando de 1996, eu lembro que eu trabalhava a transversalidade dos temas, dos assuntos. Tirar da gaveta, né, era um termo que a gente utilizava. Carlos até lembra, porque eu envolvia a escola toda e muitos professores ficavam putos comigo, porque eles tinham que sair da caixinha deles, né? Eles só ficavam felizes quando eu chegava assim, ó, eu tenho 2 aulas, vou precisar das suas 2. Eu dava 4 aulas seguidas, aí o professor ficava alegre. Porque não tinha que Não trabalhar. vou dar aula, não tinha que trabalhar. E Então, escola particular, viu, Bruna? Não era escola isso é pública, escola não. É escola particular, É. Bruna. Então, os problemas eles só mudam de endereço, né? Eles são os mesmos. É igual aquela história. Vou separar, meu casamento tá uma merda. Aí você vai e casa de novo. Você vai ter novos Os mesmos problemas ou os problemas. mesmos problemas, né? Então, o magistério é uma área aqui no Brasil muito infeliz, né? Tanto na rede pública e privada. Porque lá, por exemplo, Carlos está aí falando do salário, que eu realmente comentei com ele, é um absurdo, né? O professor ter o nível superior que mais, que de pior remuneração. E aí, quando a gente tem aí na escola particular, chega aquela data base, não sei se mudou, mas era maio, né? Antes era Sempre maio, ainda é começava maio. a aula, Ainda é maio. aí vinha lá 2 pontos por 2,1%, 1,7%. Assim, quando eu parei de dar aula, além do estresse, eu percebi que se eu juntasse gasolina, refeição, tudo que eu ganhava na rede particular, ia para imposto de renda. Um Aí, salário de gente, um é ano, isso. Hoje, um cara, eu tô salário, vivendo um salário isso. de um ano, de um salário de um ano, eu ficava talvez com 4 meses de Gente, eu salário. te amo, É, Marcão. Marcão, você Vamos lembra? casar, A vamos gente teve casar, uma para. discussão. A Vamos, gente teve uma discussão porque eu estava pensando em trabalhar 60 horas, que era pegar, eu trabalho 40 horas na secretaria e pegaria mais à noite, que seria 3 dias. Aumentaria em torno de R$ 2.000 a mais no meu salário. Aí muita gente vai falar, nossa, R$ 2.000. Só que, gente, o imposto de renda ia comer que no final, esses 2.000, eu ia trabalhar de graça. Não Então, eu vou vi falar não hoje para com vale a a minha você. pena. irmã. É, Comentei isso. eu lembro dos valores. O último ano que eu dei aula foi em 2004. Professor de história, eu tinha uma carga horária de 9 horas semanais, mais 1 hora de coordenação. Eu trabalhava primeiro, segundo, terceiro ano. Então, assim, 1 hora aula de coordenação. Ó, beleza, coordenação. Eu ganhava, se eu não me engano, R$ 1.017. Com o meu salário da Secretaria de Saúde, eu lembro que eu paguei, a última vez, eu paguei R$ 5.000 em 2005 de imposto de renda. Beleza. Paguei nada. Fiquei devendo, fui diluindo em 5 anos para pagar. Depois, em 2010, eu recebi R$ 1.100 de restituição de imposto de renda. Gente, Ou seja, não vou valeu a ver, pena trabalhar. vou forçar que eu ganhe mais. O que acontece? É uma situação, foi que eu falei com a minha irmã. Hoje eu peguei, né, fui declarar o imposto de renda, na verdade, a minha contadora, e ela falou, Bruna, você tem 11 mil para restituir. Aí eu falei, como é que é? Eu tô trabalhando, eu pedi demissão de todas as escolas para estudar, e porque também eu não quero ter que pagar imposto de renda. E aí eu falei, tá, eu tenho plano dentário, que não é muito, mas tá, fiz mestrado ano passado. Aí ela, Bruna, na hora que abate, não abate quase nada. Quer dizer, aí eu vou ter que dividir em 1 milhão de vezes, porque a realidade que eu vivo não é a do ano passado, nem perto também. E aí a gente tem que... Aí eu falei pra minha irmã, Bruna, bora ver, não foi, Bianca, hoje? E eu falei assim, aí eu falei pra ela, falei, olha, eles querem o quê? Um ciclo vicioso, que você estude em várias escolas pra você continuar pagando o governo. Então eu não vou fazer isso. Eu vou vender meus livros, eu vou dar aula particular, que eu acho que ganha mais, sem ter a carteira assinada. Porque eu descobri que o CNPJ é o que conta, entendeu? Assinar a vida particular. Então, é bem difícil e desmotivador, sabe? Bruna, lembra dentro daquilo até que você me perguntou que a gente está falando de valorização. Gente, Não tem. isso se chama valorização, não tem. O que Não eu tem ganhei de uma valorização. escola, eu tenho que pagar tudo. Eu falei, então não vou. Falei pro meu marido, aí o Bruno, tem alguma coisa errada? Eu falei, não tem. É assim que é a nossa realidade, eu não posso fazer nada. Entendeu? Agora, O professor... tem outra questão, além da remuneração, que aí, assim,
é a preguiça do ser. Por exemplo, eu fico... Bom, quando eu dava aula, quem sabe, quem trabalha na escola particular, sabe o seguinte: você pega conteúdo primeiro, segundo e terceiro, dependendo do número de turmas. Sim. Então, eu pegava conteúdo de primeiro, segundo e terceiro, e eu tinha que botar o moleque no vestibular do UNB. Agora, a preguiça, aí assim, eu sou servidor público, eu assumo que a grande maioria de nós somos tributórios, tá? E complicado, porque o cara vai lá, ele pega só o primeiro ano. Ah, eu tenho 10 turmas de primeiro ano, mas você tem só um assunto, negão, para trabalhar. Você vira um bicho em um assunto. Você tem que dar aula 10 vezes melhor do que o Raimundo que dá aula do conteúdo do primeiro, segundo e terceiro. Mas só que isso não acontece. Por quê? Bom, o cara está lá no conforto dele. Você não tem meios legais de arrochar o cara se ele não trabalhar o conteúdo bem. Então, isso é um pecado muito grande, é triste. E, por exemplo, eu sou da escola pública, eu sou apaixonado pela escola pública. Mas quem me conheceu como aluno da escola pública, assim, professor bom, professor ruim, para mim, eu me virava nos quatro, sabe? Eu me virava. Ô, Eu era Bruno, chato, eu era louco. Ó, esse cara aqui do lado vivia gritando lá no fundo da sala que eu era louco. Porque eu dava Bruno, mais só para você noção ter ideia. Né, Marco? Nós tivemos um professor de matemática no segundo ano, no ensino médio, que eu não vou mentir, a gente sabia mais o conteúdo do que ele. Ele passava o exercício e não sabia responder. E não sabia responder. Gente, E isso aí, é vamos supor, Bruna, se fosse essa geração de hoje, deixa pra lá que eles iam se dar bem. Sabe o que aconteceu? A gente mesmo corria para tentar responder, brigava. Igual ele tá falando, esse bicho aí brigava, bora gente, vamos correr atrás, vamos não sei o que. Depois nós tivemos um no terceiro ano que conseguiu recuperar um pouco do que foi perdido. Mas no segundo, a gente resolvia por conta própria. A gente metia o pau e ia lá, sabe? Para tentar fazer as coisas, sabe? Hoje a galera não faz isso. Ah, o professor não veio, o professor é ruim, aí o professor que não. É sempre criticando o professor, entendeu? Mas não pensa que de repente está prejudicando é ele. Hã? Tem alunos nesse bate-papo nosso? Tem muitos. Tem um monte. Alunos, é o seguinte: vocês é que tem que virar dobrado, porque nós, professores, a gente vai dar só o leg, aquele auxílio. Vocês têm que vir com a bagagem e explorar a gente, não esperar que a gente leve para vocês, tá? Se vocês trouxerem, puxarem da gente, pode apertar que sai caldo bom, né? É muito mais fácil você ter uma turma interativa que questiona, isso para aquele professor que quer dar aula. Que aí ele vai buscar, se ele já não tiver esses conhecimentos, ele vai buscar. Eu lembro até hoje, quando eu dava aula no Projeção, eu dei aula no Projeção da Zanorte em 1997. Isso mesmo, em 1997, eu tinha no primeiro ano 2 meninas que eram gêmeos. E elas já tinham aparecido no Fantástico como futuras egiptólogas. E naquela época ainda no conteúdo tinha história do Oriente, né? Do Oriente. Aí saiu depois. Eu ia discutir Egito com essas meninas? Não tinha. Eu não sabia. Assim, elas tinham fotos, filmagem no Fantástico com pessoas de Londres. Então elas eram as especialistas. Eu era o Zé Ninguém. Então eu dava para elas. E hoje a gente tem que trabalhar de acordo com a BNCC, em que o professor ele é o intermediador. E o aluno, ele é o protagonista. Então, assim, como que é que o aluno é protagonista nessa hora? Fazendo exatamente o que ele falou. Ação. Eu acho magnífico, por exemplo, a metodologia da ESCS, né? Em que o aluno estuda em casa antes, o professor ensina tudo, mas ele já tem uma base. Quer dizer, eles forçam os alunos a estudarem antes de chegar lá, por exemplo, cru. E assim, quando eu lanço alguma atividade assim, galera, bora fazer tal coisa para na próxima aula vocês já terem uma base tal para funcionar.
Ah, não, não quero isso não. Então, eu acho que também rola muito esse lance da internet, da tecnologia, tá fazendo os alunos não pensarem ou pesquisarem. Eu lembro ali na biblioteca, vocês também, com certeza, já foram várias vezes. E eles hoje não se deslocam, porque já tem tudo no Google, né? É meio que uma, sei lá, parece que vai ter o YouTube lá, eu vou assistir aquela aula, vou ter tal coisa, tá rápido aqui, então pronto. É a nova geração, né? Essa nova geração é tudo muito rápido. Então a gente vive esse conflito também, em que a gente tem que ir assim, e desmotiva um pouco, por exemplo, eu ter que fazer vários cursos e no final, quando chega na prática, não acontece, porque não é assim que funciona, né? Os alunos não têm essa ação. Tem uma pessoa que foi muito importante, talvez na do Carlos também, que foi era a orientadora, né, Carlos? A Rejane? Era orientadora. Ela me ajudou no mestrado, não foi, Carlos? Não, aquela ali foi a Ana Cláudia. A Rejane foi uma que trabalhou com a gente na escola particular. Ah, tá. Assim, a Rejane e a Lena, elas olhavam assim para mim, quando tinha alguma coisa diferente, elas olhavam para mim e só falavam assim, negão, é com você, se vira. O Carlos lembra, gente, eu revirava o colégio de cabeça para baixo. Eu catava aluno, catava professor daquilo, chegava no colégio lá, eu ia no MEC, só que ali a gente tinha uma questão que é muito favorável e eu acho que a escola, tanto pública quanto particular, perdeu bastante, que é a presença dos pais no colégio. O que contava ao meu favor, que era um colégio pequeno, Não sei se você pegou no início. No início eu falei sobre isso. Era um colégio pequeno no Guará. Pequeno assim, era uma turma ele era só de primeiro grau. Era uma turma de cada, Marcão. E eu conhecia, por exemplo, digamos aí que 50% dos alunos eram filhos de amigos meus de adolescência. Então, ali eu resolvia com os pais diretamente. Os outros 50 eram vizinhos. Ah, eu sei que ele mora ali. Então, tinha uma coisa assim que eu falava com os moleques na sexta-feira. Ó, amanhã de manhã, fala com seu pai que eu vou tomar café da manhã. Gente, os moleques ficavam loucos. Não, professor, não. Eu vou tomar café lá amanhã, vou conversar com você e com seu pai. E eu ia lá mesmo. Eu ia lá. Eu lembro até hoje do Thiago Negão, Carlos. O Thiago, quem conhece um pouco ali Guará, ele tem o CrossFit, um dos melhores de Brasília, em frente para a feira. Eu lembro que o Negão ficou amarelo num sábado, quando eu parei na porta da casa dele, 8 horas da manhã, apertei a campainha e falei, cadê seu pai? Gente, ele implorou para eu ir embora. E eu entrei, tomei café e ó, tá acontecendo assim. Isso vai passando de um para o outro, os pais ficam sabendo, e aí os moleques vão entrando na sintonia com vocês. Marcão, e é engraçado, né? Marcão, e é engraçado, né? É como, tipo assim, a formação minha e do Marcão, quando ele fala da Rejane, da Lena, que foi um colégio particular que nós trabalhamos, elas corrigiam a gente em algumas coisas de você não tá falando muito alto, tá falando muito baixo, não senta na mesa, não sei o quê, porque eu não vou mentir, foi onde a formação, a gente aprendeu isso. E quando eu fui para a Secretaria de Educação, que eu fui para o Recanto das Emas, eu levei a mesma postura que o Marcão tá falando aí, eu levei para o colégio particular. Tem alguns meninos que estão aqui no chat, Marcão, que são do meu colégio, da época que eu dei aula lá no Recanto das Emas, que estavam hoje eles estão com 30, 32 anos, 29 anos, e tudo isso que o Marcão tá fazendo, eu fazia lá no Recanto das Emas. Eu fiquei como o maluco do recanto. Em 98, o cara que ia na casa do aluno levar ele porque tava passando mal. A menina, e alguns aqui sabem que eu conhecia 90% dos pais dos meus alunos, sabe? E botei na cabeça deles que eles tinham que estudar, que eles tinham que mudar a perspectiva de vida, ainda mais na Secretaria de Educação, que era muito complicado, sabe? Eu dei o direito de alguns sonharem, de quererem, de tentar alguma coisa, sabe? E conseguimos. E conseguimos, graças a Deus eu consegui com alguns que estão aqui, a gente conseguiu. Então, não sei se vocês estão vendo, a gente roda e acaba caindo o quê? Falta da família na educação.
Falta da participação dos pais da mãe. Olha lá, não fala a Não, idade do cara. Essa mesmo que falou aqui, tá vendo aqui? a Manu. Emanuela, a Manu, essa daqui foi minha aluna lá no Recanto, Ah, Manu? sabe? Manuela, Fabiana, e eles, eu conheci o pai, eu conheci a mãe, o filho, o Espírito Santo, amém. Luciana, sabe? Eu conheci a galera toda, eu conhecia todos os pais. Então, era fácil eu poder corrigir, era fácil você cobrar alguma coisa, sabe? Hoje em dia, quando você fala alguma coisa, Marcão, ainda tem isso, você que está afastado há algum tempo, que foi uma discussão minha e com a Bruna, você não pode mais falar com o pai, você não pode mais falar com o pai, não, você não pode mais nem falar com o aluno. Eu não aceito que fale desse jeito com meu filho. Na Quem pandemia corrige meu agora, filho né? sou eu, Até alguns termos. sabe? Na verdade, essa fala do Carlos aí me lembrou aqui um pensamento que eu tenho, que eu vejo que hoje nós, na verdade, temos um retrocesso na escola. Lembrei aqui, eu fiz a 7ª e 8ª série lá no Centrão do Guará 2, escola pública. E na época tinha, não sei se ainda existe, acho que não. Não, na época tinha as práticas, que era PA, que era práticas agrícolas, Bio, que era práticas da indústria do lar, eu acho. Tinham essas práticas. E a PA era uma prática muito questionada pelos pais, porque o professor pegava a gente, levava para a roça, lá no colégio É, tinha uma roça, ensinava a gente a plantar, capinar, como é que andava fazer com horta, fazer enxada, uma horta. colher, fazer a horta, e essa horta era para o nosso lanche. E aí eu lembro que tinha alguns pais que iam reclamar porque eles tinham colocado os filhos na escola para serem doutores e não peão. Só que hoje eu vejo isso, que foi abolida das escolas públicas, e agora sim, nos últimos 10 anos, eu vejo as escolas particulares oferecendo isso como grade extracurricular e Itinerário cobrando, formativo. e todo mundo achando o máximo, né? Então, assim, Mudou, né? eu acho uma Os coisa valores assim, que mudaram, sei lá. antes era bom, agora aí passou a ser ruim na escola pública, e agora a escola particular trouxe, e é bom. Eu vi um vídeo hoje no Instagram que eu botei aqui, eu achei ridículo, eu passei para minha esposa, que uma professora com uma criancinha, talvez nos 4 anos, e a criancinha feliz porque ela está descalça, aí pisa vai andando sobre caixinhas de ovos vazias, depois bota o pezinho numa bacia de água, depois bota o pé dentro de uma caixinha de lama, e todo mundo bate palma. Gente, isso é ridículo. Para mim isso é ridículo. Marcão, tem Gente, se dos cair a meninos. live, a gente entra de novo, tá? Se a live cair, Tá. vai dar os minutos, aí a gente entra de novo. Bruna, quem me conhece como professor e os meninos tal, e os meninos hoje mesmo estavam reclamando. Eu quero entrar lá na live, Fabiana que tá aí, só para reclamar, porque o Carlos botava eu para correr, fazer exercício, tudo. Fabiana, você não tem ideia como é que são os meninos de hoje, não. Eles não correm, eles não sabem subir numa árvore, eles não sabem, não sabem estourar o dedão da tampa do dedo, não, jogando bola. Sabe, não viveram, não. É difícil demais, sabe? Tudo é complicado, sabe? A Fabiana Carlos, foi uma. Vou lá a pergunta que surgiu aqui, a outra, foi o seguinte. Qual a situação que você já passou que foi desmotivadora ou desconfortante? Eu vou passar a última que eu passei, que é a coisa mais ridícula do mundo. Pandemia, nós estamos vivendo na pandemia e aula de educação física. Então, eu tive que readaptar, aprender a dar aula online de educação física. E eu fui vendo vários exemplos até de professores amigos que estavam gravando aula e mandando. Eu resolvi fazer o contrário. Eu ensinei para os meus alunos um aplicativo de atividades físicas, onde, como estava todo mundo isolado, eles iam fazer alguma dessas atividades, gravar e enviar para mim. E eu não ia nem avaliar o movimento, gente. A intenção era avaliar, botar a pessoa para se movimentar. E ainda com a brincadeira que se o pai e a mãe fizesse, ele ganharia uma pontuação a mais. Para minha surpresa, você é denunciado, porque algumas pessoas
achavam que o professor estava olhando para o corpo das meninas, Nossa. sabe? Sabe, a situação hiper constrangedora, hiper chata, me senti mal, porque depois de 30 anos dando aula, eu ainda falei bem assim, olha a imagem que tem de mim, se numa internet, eu olhando um vídeo, acham que eu estou olhando para o corpo das meninas, imagina no ao vivo. Não deu nada, infelizmente felizmente quer dizer, foi tudo resolvido, mas houve a chateação, houve o constrangimento, a direção me chamar, conversar, Carlos, não vai dar nada, a gente vai resolver, mas olha a situação, sabe? Você começa a questionar Entendeu? sobre Então, metodologia. Peraí, eu errei? Onde é que eu não, errei? você começa a você se questionar, fala, poxa, olha a visão que as pessoas têm ao meu respeito, Do sabe? Isso profissional, foi né? muito, muito chato, muito. Foi uma das coisas que me deixou extremamente chateado. Carlos, e para finalizar, e Marcão, já que Marcão também está aqui, para vocês, né, no caso, o professor hoje completem a frase, e se cair a gente volta e vocês concluam, aí podem concluir o raciocínio, tá bom? Fala, Marcão. Professor é o quê? Rapaz, é difícil você saber. Tá sem áudio, Marcão. Tá sem áudio agora. Ah, tá, voltei, eu tinha bloqueado Aí o foi. áudio. É bem difícil você definir o que o professor é hoje. Na Né? verdade, você pode... Bem pontual. Assim, a gente vai pensar logo em primeiro ponto financeiro. Por exemplo, eu acho que essa questão de eu amo minha profissão, tá, e aí, a sua profissão te mantém assim com dignidade, né? Não é que você seja rico, mas, por exemplo, assim, hoje as vagas, as pessoas que procuram ser professor são muito menores do que as pessoas que procuram ser policiais, né? Primeira coisa, a remuneração de um policial nível superior, o cara começa aí depois de formado já puxando 7 pau, né? 7 pau. Aí meu amigo aqui do lado, 25 anos, tá puxando 8 pau, suado, né? Então, eu vou ser professor, né? Então é complicado. A gente vai logo pelo lado financeiro, que te dá a garantia para você oferecer ao seu o que você quer. Marcão, pois eu vou ser professor é ser hoje em dia é ser um maluco, entendeu? É ser um maluco, porque as coisas que você encara não é qualquer um que encara. Você é mal remunerado, você não é valorizado, você é muito criticado. Você não consegue, né, Bruna, fazer o seu trabalho direito, porque muitas vezes você imagina fazer alguma coisa, você é podado, sabe? Então, ser professor hoje eu não sei nem definir, mas é ser um maluco. Infelizmente, é horrível falar para um monte de alunos meus. Tem uns aqui que já falaram que vão fazer educação física, que vão fazer letras, que vão fazer tudo. Não é desanimando, sabe? Mas tem que gostar muito. E o gostar, aí entra o que o Marcão falou, por mais que você goste, mas quando chega no final do mês, que bate o salário lá no mês, aí você fala, meu Deus, será que eu estou fazendo sucesso? Será que... Entendeu? Então, tem que gostar, tem que amar muito o que você faz. Igual a Bruna deu. Você recebeu uma pancada que você trabalhou de 18 mil, de 11 mil de imposto de renda, cara, é difícil. É difícil pra caramba. Você receber 250, 300 reais de ticket, tem que gostar muito, tem que gostar muito. Eu gosto do que eu faço, mas não vou mentir não. Quantas vezes eu já pensei em desistir. Inclusive, não vou mentir, inclusive agora, esses tempos. Só que depois de velho, você desistir, sabe, no final carreira, aí você vamos até o final, depois a gente vê por onde a gente vai. Mas que é complicado, tem que gostar muito, 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 muito. Ainda mais quando você vê outras carreiras que não gosto, mais uma vez, não gosto de comparar carreiras, mas você vê outras carreiras ganhando 3, 4 vezes mais
E a gente ficando lá no rabo da fila, na última, ganhando menos, é a categoria menos valorizada dentro do GDF. No Brasil, eu vou botar no Brasil, entendeu? Isso desanima, Pergunta pra ela agora, amor. sabe? E aí, Bruna, e aí? Vamos lá. Já que você falou pra mim, e pra você? Responde pra você a mesma pergunta. Tá sem áudio. Tá sem áudio, Tá Bruna. sem áudio, Bruno. Tá sem áudio. Bruna, tá sem áudio. Eu vou Ah. sair da live e vou entrar de novo, porque aí vai fechar agora. Então vai quebrar a mensagem. Vou sair e a gente volta para continuar, beleza? Galera que tá acompanhando, Beleza. acompanha que eu vou continuar. Parte 2, hein? Não Bora lá, sumam, bora lá. gente. Volta aí.